Sabe aquele tipo de silêncio que só existe em aeroporto de madrugada? Não é um silêncio de paz, é um silêncio carregado, cheio de despedidas que não foram ditas, de ansiedades por um voo que pode mudar tudo, do zumbido constante das luzes brancas e do cheiro de produto de limpeza misturado com pressa. Era nesse tipo de silêncio que Cristiano Ronaldo estava mergulhado. Aeroporto Internacional de Guarulhos, 3:30 da manhã. Um boné preto afundado na cabeça, óculos escuros que não faziam o menor sentido naquele ambiente fechado e iluminado, e um moletom cinza, sem marca, sem nada. Ele era só mais um rosto na multidão, e era exatamente isso que ele queria ser. A viagem para Portugal seria longa. Ele tinha vindo ao Brasil para uma série de compromissos comerciais e eventos de patrocinadores, uma agenda que espreme até a última gota de energia de qualquer ser humano. E agora, tudo o que ele desejava era o assento da primeira classe, o barulho dos motores e a chance de apagar por algumas horas. Ele se sentou em uma das cadeiras de metal, desconfortáveis de propósito, longe do portão de embarque principal. Queria evitar os olhares, os celulares que se levantam discretamente, os sussurros de "é ele mesmo?". Ele só queria ser Cristiano, o filho, o pai. Não o Ronaldo, o CR7, a máquina de fazer gols e de vender produtos. Foi nesse momento de busca por invisibilidade que um som quebrou a monotonia do ambiente. Um som que não deveria estar ali. Era um choro. Mas não era o choro de uma criança com sono ou de alguém se despedindo no portão de embarque. Era um choro contido, sufocado. Um soluço que parecia engolido à força para não incomodar ninguém. Vinha da direção do banheiro feminino, que ficava a uns 20 metros de onde ele estava. A princípio, ele tentou ignorar. A vida já era complicada demais. Se envolver no drama de um desconhecido no meio de um aeroporto em São Paulo não estava nos planos, mas o som persistiu. Era um lamento baixo, constante, o som de uma dor que já não cabia mais dentro do peito e vazava pelos cantos. Algo dentro dele não o deixou ficar parado. A curiosidade, talvez. Ou talvez aquela parte dele que ainda se lembrava das dificuldades, da vida antes da fama, quando um choro no meio da noite podia significar fome, doença, desespero. Ele se levantou, ajeitou o boné e caminhou devagar, quase sem fazer barulho, na direção do som. A porta do banheiro estava entreaberta, e ali, de costas para a entrada, ele viu a cena que ficaria gravada em sua memória. Uma mulher, vestida com o uniforme cinza da equipe de limpeza, estava ajoelhada no chão. Ela não estava limpando. Ela estava parada, com um pano de chão sujo em uma mão e um lencinho velho e amassado na outra, que ela apertava contra a boca para abafar os soluços. Os ombros dela tremiam a cada choro engolido. Ela estava tentando ser invisível, assim como ele, mas por razões infinitamente mais dolorosas. Ela parecia ter seus 50 e poucos anos, o cabelo preso num coque simples, o rosto marcado pelo cansaço e pelas lágrimas que escorriam silenciosamente. Ao lado dela, um balde com água suja e um rodo. O corredor estava impecavelmente limpo. O trabalho dela era perfeito, mas por dentro ela estava em ruínas. Cristiano sentiu um nó na garganta. Ele, que estava ali se lamentando por uma agenda cheia e pelo cansaço de uma viagem de avião, se sentiu pequeno, patético. Ele recuou um passo, pensando em ir embora, em não invadir aquele momento de dor tão íntimo, mas seus pés não obedeceram. Ele respirou fundo, tirou os óculos escuros e se aproximou com uma delicadeza que nem ele sabia que possuía. "Senhora!" Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Com licença, a senhora está bem? Precisa de alguma ajuda?" A mulher deu um pulo de susto, virou-se rapidamente, o rosto molhado, os olhos vermelhos e inchados. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, um gesto rápido, envergonhado, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Não, moço, não foi nada. Me desculpe, eu já estou terminando aqui. Desculpa o incômodo."
A voz dela era trêmula, mas firme na tentativa de dispensá-lo. Ela se virou de volta para o balde, como se o trabalho fosse um escudo contra a compaixão do estranho. Mas Cristiano não se moveu. Ele não era mais o CR7 ali. Ele era só um homem vendo outro ser humano sofrer. E ele não conseguia simplesmente virar as costas. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão frio e polido do aeroporto. Um dos homens mais famosos e ricos do mundo, ajoelhado ao lado de uma faxineira que chorava em segredo. Ele não disse nada, apenas ficou ali, ao lado dela, em silêncio. Um gesto que dizia mais do que qualquer palavra. Dizia: "Eu te vejo, sua dor é real, e eu não vou a lugar nenhum." A mulher olhou para ele, primeiro com desconfiança, depois com surpresa. Quem era aquele homem que, em vez de passar reto, se ajoelhava no chão sujo com ela? O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Um silêncio que não era mais constrangedor. Era um silêncio de cumplicidade. E foi nesse silêncio que a fortaleza daquela mulher finalmente desabou. E a história que estava por trás daquelas lágrimas começou a vir à tona. Uma história que estava prestes a tocar não só o coração de um jogador de futebol, mas o de um país inteiro. Ela o encarou por um longo tempo. Os olhos dele, sem os óculos escuros, eram gentis. Não havia pena no olhar dele, nem curiosidade mórbida. Havia respeito. E isso a desarmou. "Moço, o senhor não devia estar aqui no chão. Vai sujar sua roupa", ela disse. A voz ainda embargada, numa tentativa final de manter a compostura. Era o instinto de cuidadora falando mais alto, mesmo quando era ela quem precisava de cuidado. "A minha roupa a gente lava depois", Cristiano respondeu com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. "Mas a dor da senhora, essa parece que não sai com água e sabão. O que aconteceu?" E então ela desabafou. Foi como se uma represa tivesse se rompido. As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços, com a vergonha de estar se abrindo para um completo desconhecido. "É o meu filho, moço, meu único filho, o Lucas." Ela parou, apertando o lencinho velho com força. "Levaram ele, prenderam ele, e ele não fez nada. Eu juro por tudo que é mais sagrado, meu filho é um menino bom, trabalhador. Nunca mexeu com nada de errado." O nome dela era Zuleide. Tinha 58 anos e trabalhava naquele aeroporto há quase 10. Viúva, criou o filho sozinha, com o suor do rosto e o cheiro de desinfetante nas mãos. O orgulho da vida dela. Lucas, com 22 anos, trabalhava como entregador durante o dia e fazia um curso técnico de informática à noite. O sonho dele era dar uma vida melhor para a mãe, comprar uma casinha para eles, tirá-la daquele trabalho pesado. Mas há 3 semanas o sonho virou pesadelo. Ele estava voltando do curso, tarde da noite. Zuleide continuou, as lágrimas agora correndo livremente. A polícia parou ele. Disseram que ele parecia com um ladrão que tinha roubado uma loja ali perto. Meu Lucas tentou explicar, mostrou a mochila com os cadernos, o crachá do trabalho, mas não quiseram ouvir. Bateram nele, moço. Bateram no meu menino e levaram ele para a delegacia. E desde então, ele tá lá, preso. Dizem que foi ele, mas não foi. Cristiano ouvia tudo em silêncio, o coração apertado. Ele já tinha visto a pobreza, a dificuldade, mas a injustiça tinha um poder de corroer a alma que era diferente de tudo. Ele podia ver o desespero nos olhos dela, a impotência de uma mãe que via seu filho sendo engolido por um sistema cego e surdo. Eles pediram um dinheiro que eu não tenho para fiança. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. E o advogado, o defensor público disse que o caso é difícil, que pode demorar. Um amigo me indicou um advogado particular, um que diz que consegue tirar ele de lá, mas ele cobra caro, muito caro. Eu tô fazendo hora extra, pegando todos os turnos que aparecem, mas parece que o dinheiro nunca chega. Hoje me ligaram do presídio, disseram que o Lucas apanhou lá dentro, e eu não aguentei. Ela escondeu o rosto nas mãos e chorou abertamente, um choro de mãe.
um choro de medo, de raiva, de exaustão, e Cristiano ali, ao lado dela, sentindo o peso daquela dor. Ele não sabia o que dizer. Frases como "vai ficar tudo bem" pareciam vazias, ofensivas diante de um sofrimento tão concreto. Ele apenas colocou a mão no ombro dela. Um toque leve, um gesto de solidariedade silenciosa. Ela não fazia a menor ideia de com quem estava falando. Para ela, ele era apenas um homem gentil de boné, um anjo anônimo que apareceu no meio da sua noite mais escura. Ela não pediu nada, não pediu dinheiro, não pediu ajuda. Ela só queria ser ouvida. E foi exatamente isso que ele fez. Ele a ouviu por quase 20 minutos. Ouviu sobre a infância do Lucas, sobre o sonho dele de ser programador, sobre o medo que ela sentia toda vez que o telefone tocava. Quando ela finalmente se acalmou um pouco, o primeiro chamado para o voo dele ecoou pelos alto-falantes do aeroporto. "Moço, seu voo, o senhor vai perder", ela disse, preocupada. Cristiano se levantou e a ajudou a se levantar também. "Eu não vou perder, fica tranquila." Ele olhou nos olhos dela. "A senhora é uma mulher muito forte, Dona Zuleide." Ele sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não podia simplesmente sacar um bolo de dinheiro e entregar a ela. Isso a humilharia, a colocaria numa posição ainda mais frágil. Tinha que ser algo discreto, algo que preservasse a dignidade dela. Enquanto ela se virava para pegar o balde, ele agiu rápido. Tirou da carteira um envelope que já estava preparado para outra finalidade, uma doação que faria em Portugal. Era uma quantia considerável. Com um movimento rápido, ele deslizou o envelope para debaixo do balde de limpeza dela, de forma que ela só o veria depois que ele já tivesse ido embora. Ele se virou para sair. "Dona Zuleide", ele disse parando na porta. "Sim, moço", ela respondeu, ainda secando o rosto. "Acredite, dona, o bem sempre volta, não perca a fé." E com essas palavras ele se virou e caminhou em direção ao portão de embarque, colocando os óculos escuros de volta, reassumindo a identidade de Cristiano Ronaldo, o passageiro. Ele embarcou no avião, mas sua mente não estava em Portugal. Estava ali, naquele corredor frio, com uma faxineira chamada Zuleide e a história do seu filho, Lucas. Mal sabia ele que aquele pequeno gesto, feito no anonimato, estava prestes a explodir e se tornar algo muito, muito maior. Quantas vezes a gente já não passou por alguém chorando e fingiu que não viu? Quantas vezes a gente já não virou o rosto para a dor do outro por medo de se envolver, por achar que não é problema nosso? Essa história está apenas começando, mas ela já nos faz uma pergunta muito séria. Você tem coragem de olhar para o lado? Se você também acredita que um pequeno gesto de empatia pode mudar o mundo, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa se lembrar do poder da gentileza. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ser ouvida. Dona Zuleide ficou parada por um instante, as últimas palavras do estranho ecoando em sua mente. "O bem sempre volta." Era uma frase bonita, mas que parecia não se aplicar à sua vida. Ela respirou fundo, tentando juntar os cacos da sua alma e voltar ao trabalho. A madrugada ainda era longa e muitos corredores a esperavam. Ela pegou o rodo, depois se abaixou para pegar o balde, e foi nesse momento que seus dedos tocaram algo que não deveria estar ali. Um envelope. Branco, grosso, pesado. O coração dela deu um salto. Ela olhou para os lados. O corredor estava vazio. O homem de boné já tinha sumido. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope. Não tinha nome, nem remetente. A curiosidade misturada com medo a fez abri-lo ali mesmo, e o que ela viu a deixou sem ar. Eram notas de R$ 100, muitas delas. Um maço de dinheiro que ela levaria mais de 1 ano para juntar. O primeiro pensamento dela foi pânico. Meu Deus, ele esqueceu isso, foi um engano. Ela se levantou de um pulo, o dinheiro na mão, e correu na direção do portão de embarque para onde ele tinha ido. Mas era tarde demais.
O portão já estava fechado e o avião se afastava lentamente pelo pátio. Ela bateu no vidro, tentando chamar a atenção de algum funcionário. Moço! Moço! Um passageiro esqueceu isso aqui! Ela gritava, a voz desesperada. Um agente da companhia aérea se aproximou, olhou para o dinheiro na mão dela com desconfiança e disse com frieza: Sinto muito, senhora. Não posso fazer nada. O voo já foi encerrado. Ela voltou para o seu carrinho de limpeza, desolada. Sentou-se num banco, o envelope no colo, sem saber o que fazer. Teria sido um engano? Ou aquele homem teria deixado de propósito? A ideia parecia absurda. Por que um completo estranho faria algo assim? Ela olhou para o dinheiro de novo. Era o valor exato, talvez um pouco mais, do que o advogado tinha pedido para começar a trabalhar no caso do Lucas. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, mas desta vez não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de choque, de esperança, de uma confusão que aquecia o peito. Ela guardou o envelope dentro da bolsa, como se fosse um tesouro sagrado, e terminou seu turno em estado de transe. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, dentro do avião, Cristiano Ronaldo não conseguia dormir. A imagem daquela mulher não saía da sua cabeça. Ele se perguntava se ela já teria encontrado o envelope, qual teria sido a reação dela. Ele se sentia culpado por não ter feito mais, por não ter perguntado o nome do filho, o número do processo. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que tinha feito o que podia sem transformar a situação num circo midiático. Ele só não imaginava que o circo já estava sendo armado sem a sua permissão. Acontece que a cena dele, o grande Cristiano Ronaldo, ajoelhado no chão de um corredor de aeroporto conversando com uma faxineira, não passou totalmente despercebida. Um jovem funcionário da manutenção, que passava por ali a caminho de um reparo, viu a cena de longe. Ele achou aquilo tão inusitado que instintivamente sacou o celular e gravou um vídeo de uns 15 segundos. Um vídeo tremido, de baixa qualidade, gravado à distância. Ele não fez por maldade, ele fez por admiração. Ele mandou o vídeo para um grupo de amigos no WhatsApp com a legenda: Mano, cês não vão acreditar. O CR7 aqui no trampo, maior humildade, falando com a tia da limpeza. E foi aí que o fogo começou. Um amigo do grupo postou no Twitter. Alguém do Twitter mandou para uma página de fofocas no Instagram. Em questão de horas, aquele vídeo granulado e sem áudio estava em todo lugar. As pessoas não entendiam o contexto. Por que Cristiano Ronaldo estava ajoelhado no chão? Quem era aquela mulher? O que eles estavam conversando? A imagem era poderosa demais. O contraste entre o astro global e a trabalhadora anônima era de uma beleza e de uma humanidade que a internet não estava acostumada a ver. Na manhã seguinte, quando o Brasil acordou, a notícia estava nos principais portais. Cristiano Ronaldo é flagrado em momento de humildade em aeroporto de São Paulo. A foto, um print do vídeo, estampava as manchetes. A pergunta que todos se faziam era uma só: quem é a faxineira que conversou com Cristiano Ronaldo? Dona Zuleide chegou em casa exausta, dormiu por algumas horas e acordou sem saber que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ela ligou para o advogado, marcou um encontro para entregar o dinheiro e sentiu pela primeira vez em semanas um pingo de esperança. Foi quando uma vizinha bateu na sua porta, ofegante. Zuleide, liga a TV, estão falando de você no jornal. Ela ligou a televisão e viu a sua própria imagem, de costas, ajoelhada ao lado do homem do boné. O apresentador falava com entusiasmo. O Brasil quer saber quem é essa mulher que emocionou o craque Cristiano Ronaldo. O coração de Zuleide gelou. Cristiano Ronaldo? Ela sussurrou para si mesma. Ela olhou de novo para a imagem. O boné, o moletom. As peças se encaixaram. Aquele homem gentil. Era ele. O robô. O gajo. Um dos homens mais famosos do planeta. E ele tinha se ajoelhado ao lado dela. Ela sentiu uma tontura, uma mistura de assombro e gratidão que a deixou sem palavras.
Não demorou muito para que a imprensa a encontrasse. Equipes de reportagem cercaram sua casa simples na periferia de São Paulo. Tímida, assustada, ela confirmou a história. Confirmou que ele foi gentil, que a ouviu, mas não mencionou o dinheiro. Aquilo era um segredo entre ela e seu anjo da guarda. Ela só disse: "Eu não sabia que era ele. Para mim, era só uma alma boa que Deus colocou no meu caminho." A história dela, a do filho preso injustamente, agora vinha à tona, comovendo ainda mais o país. Parecia o início de um conto de fadas moderno. Mas a vida real, como a gente sabe, tem reviravoltas que nem o melhor roteirista poderia prever. E a exposição que parecia ser uma bênção estava prestes a se transformar numa nova e cruel injustiça. A história de Dona Zuleide e Cristiano Ronaldo explodiu como um rastilho de pólvora. Ela se tornou, da noite para o dia, um símbolo. A trabalhadora honesta, a mãe corajosa, a mulher que, com sua dor silenciosa, conseguiu tocar o coração de um ídolo mundial. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio. Pessoas comuns criaram uma vaquinha online para ajudar com os custos do advogado, mesmo sem saber que ela já tinha o dinheiro. A hashtag Justiça por Lucas, o filho dela, começou a ganhar força. Tudo parecia caminhar para um final feliz. Parecia. No dia seguinte à entrevista que ela deu na porta de casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz fria e burocrática se apresentou como sendo do Departamento de Recursos Humanos da empresa terceirizada de limpeza para a qual ela trabalhava no aeroporto. "Senhora Zuleide, estamos ligando para informar que a senhora está suspensa de suas atividades por tempo indeterminado." O chão se abriu sob os pés de Zuleide. "Suspensa? Mas por quê? Eu não fiz nada de errado." Ela gaguejou, o coração disparado. "A senhora violou o código de conduta da empresa", continuou a voz, sem qualquer traço de emoção. "É proibido abordar passageiros, causar tumulto ou qualquer tipo de cena que exponha a imagem da companhia. Sua conduta foi considerada inadequada e resultou em um transtorno midiático que prejudicou nossos contratos." "Mas eu não abordei ninguém. Ele que veio falar comigo. Eu estava chorando, eu..." Ela tentou se defender, mas foi interrompida. "A decisão já foi tomada, senhora. Por favor, aguarde nosso contato. Passar bem." E a ligação terminou. Dona Zuleide ficou com o telefone na mão, em estado de choque. Suspensa. O emprego que era sua única fonte de renda, que ela exercia com tanto esmero há uma década, tinha sido tirado dela. E o motivo? Porque ela chorou. Porque ela foi humana. Porque um homem famoso decidiu mostrar compaixão por ela. A ironia era tão cruel, tão absurda, que ela não conseguiu nem chorar. Era um soco no estômago que tirava o ar. A empresa, com medo de qualquer associação negativa ou de parecer que suas funcionárias incomodavam os passageiros, preferiu punir a vítima. Era mais fácil cortar a cabeça do que entender o problema. A notícia da suspensão dela não demorou a vazar, e a reação do público foi imediata e furiosa. Se antes havia comoção, agora havia revolta. A hashtag da Justiça por Zuleide explodiu, chegando ao primeiro lugar dos trending topics mundiais. Ao lado dela, outra hashtag ganhava força: Boicote Aeroporto Guarulhos. As pessoas não conseguiam acreditar na crueldade daquela decisão. Artistas, influenciadores, jornalistas, todos se manifestaram. A história deixou de ser sobre um encontro emocionante e passou a ser sobre a desumanidade de um sistema corporativo que via uma funcionária como uma peça descartável. Em Portugal, Cristiano Ronaldo acordou com seu assessor lhe mostrando as notícias do Brasil. Ele leu a manchete: faxineira que conversou com CR7 é suspensa do trabalho por má conduta. O rosto dele se fechou. A tranquilidade deu lugar a uma fúria fria, controlada. Ele se sentiu responsável.
Seu gesto de ajuda tinha inadvertidamente causado um mal ainda maior para aquela mulher. A injustiça que ele tentou combater com um envelope de dinheiro tinha se multiplicado, se tornado pública, humilhante. Ele pegou o telefone e ligou para seu empresário. Prepara o avião. Eu estou voltando para o Brasil. Agora. Ninguém entendeu nada. Ele tinha acabado de chegar. Tinha uma agenda a cumprir na Europa. Mas a decisão estava tomada. Ele não ia assistir aquilo de longe. Ele não ia permitir que a história terminasse daquele jeito. Enquanto o avião particular era preparado, ele fez uma ligação. Uma única ligação para a maior emissora de TV do Brasil. Ele não queria intermediários. Falou diretamente com o diretor de jornalismo. Meu nome é Cristiano Ronaldo. Eu estou voltando ao Brasil e quero um espaço no seu programa de maior audiência, ao vivo. Eu tenho uma história para contar, a história verdadeira. A emissora, obviamente, aceitou na hora. A notícia de que Cristiano Ronaldo estava voltando ao Brasil de surpresa para se pronunciar sobre o caso de Dona Zuleide parou o país. A expectativa era gigantesca. Ninguém sabia o que ele ia dizer, o que ele ia fazer, mas todos sentiam que algo grande estava para acontecer. Dona Zuleide, trancada em sua casa, assistia a tudo pela TV, assustada e confusa. Ela não queria nada daquilo. Só queria seu filho de volta, seu emprego de volta, sua vida anônima de volta. Mas a vida, agora, tinha outros planos para ela. E para Cristiano Ronaldo também. Ele não era mais apenas um jogador de futebol. Ele tinha se tornado o protagonista de uma batalha contra a injustiça. E ele estava voltando para lutar. Essa história te deixou com raiva? Com um sentimento de impotência? É exatamente esse sentimento que não podemos deixar morrer. A injustiça prospera no silêncio. Quando uma empresa pune uma funcionária por ser humana, ela está nos dizendo que a empatia é um erro. E nós não podemos aceitar isso. Se você concorda que Dona Zuleide merece respeito e justiça, mostre sua força. Comente aqui embaixo "Merele justiça por Zuleide". Vamos fazer tanto barulho que seja impossível não nos ouvir. Essa luta não é só dela, é de todos nós. A volta de Cristiano Ronaldo ao Brasil foi um evento midiático sem precedentes. O avião particular pousou em um hangar privado para evitar o caos no aeroporto, mas dezenas de carros de reportagem e centenas de fãs já o aguardavam do lado de fora. Ele não falou com ninguém. Entrou em um carro preto com vidros escuros e foi direto para um hotel, onde se trancou com sua equipe. A única comunicação foi um tweet enigmático em sua conta oficial. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. Outras vezes, a verdade precisa ser dita em voz alta. Hoje à noite, o Brasil vai ouvir a verdade. A expectativa para o programa de TV era palpável. O país inteiro parecia ter parado para assistir. Nas ruas, bares com televisões ligadas ficavam lotados. Em casa, famílias se reuniam na sala. Dona Zuleide, acompanhada de sua vizinha, assistia a tudo com o coração na mão, sem saber se sentia medo ou esperança. Quando Cristiano entrou no estúdio, o apresentador, um dos mais famosos do país, o recebeu com uma deferência quase reverencial. O cenário era grandioso, as luzes impecáveis, mas Cristiano parecia deslocado. Ele não estava ali para o show. Vestia uma simples camisa preta, calça jeans. Sentou-se e foi direto ao ponto. "Boa noite", ele começou, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse falando com cada pessoa na sala de casa. "Eu não vim aqui falar de futebol. Eu vim aqui falar de uma mulher chamada Zuleide." E ele contou a história completa, com todos os detalhes. Contou sobre o choro silencioso, sobre a dor de uma mãe com um filho preso injustamente, sobre a dignidade dela em não pedir absolutamente nada, mesmo no fundo do poço. Ele falou com uma serenidade e uma sinceridade que calaram o estúdio. "Eu ouvi dizer que a empresa dela a suspendeu por má conduta", ele disse. E pela primeira vez, um traço de indignação endureceu sua voz.
Que conduta? A conduta de ser humana? De sentir dor? Eu estava lá, eu vi. Dona Zuleide não abordou ninguém. Eu a abordei. Eu me ajoelhei ao lado dela porque a dor dela era real e merecia respeito. E se alguma empresa acha que ter compaixão é motivo para punição, então essa empresa não merece ter funcionários como ela. A declaração foi como uma bomba. Ele continuou. Por isso eu quero usar este espaço para pedir desculpas, não à empresa, mas à Dona Zuleide. Me desculpe, Dona Zuleide, se o meu gesto, que era para ser de ajuda, acabou lhe causando mais problemas. Isso não estava nos meus planos, e eu estou aqui para consertar isso. Ele se virou para a câmera de novo. E eu não peço, eu exijo que a empresa a reintegre ao seu trabalho imediatamente e com um pedido de desculpas público, porque o que eles fizeram não foi um ato administrativo, foi uma covardia. A essa altura, a internet já estava em colapso. O nome da empresa terceirizada se tornou sinônimo de vergonha nacional. Mas Cristiano ainda não tinha terminado. A maior reviravolta da noite ainda estava por vir. Mas o problema da Dona Zuleide não é só o emprego. O problema real é o filho dela, o Lucas, que está preso por um crime que ele não cometeu. E eu decidi que não vou mais assistir a essa história de longe. Ele fez uma pausa dramática. Amanhã de manhã, eu vou visitar o Lucas no presídio. Eu quero ouvir a história dele. E eu já contatei os meus advogados, uma das melhores equipes do Brasil. E eles vão assumir a defesa do Lucas a partir de agora. E nós vamos provar a inocência dele, custe o que custar. O estúdio explodiu em aplausos. O apresentador estava sem palavras. Ninguém esperava por aquilo. Não era mais sobre uma doação anônima ou uma declaração pública. Era um envolvimento pessoal, direto, profundo. Cristiano Ronaldo estava colocando seu nome, sua reputação e seus recursos a serviço de uma família desconhecida. No dia seguinte, a cena se repetiu. Um batalhão de jornalistas na porta do complexo penitenciário. Mas desta vez, a visita foi autorizada e organizada. Cristiano, acompanhado de 2 advogados renomados, entrou no presídio. O ambiente era pesado, opressivo, o cheiro de mofo, o som das grades, os olhares vazios. Ele foi levado a uma sala pequena, e logo depois, um jovem magro, de cabeça baixa e com um hematoma roxo no rosto, entrou, escoltado por 2 guardas. Era o Lucas. Ao ver Cristiano Ronaldo ali, na sua frente, o rapaz não acreditou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele pensou que era uma alucinação. Lucas, Cristiano disse, a voz calma. Sua mãe me falou de você. Eu vim aqui para te ouvir. Me conta o que aconteceu. A verdade. E Lucas contou. Contou sobre a abordagem violenta, sobre os xingamentos, sobre como os policiais se recusaram a olhar seus documentos. Contou que o verdadeiro assaltante tinha sido descrito como um jovem negro de moletom cinza e mochila, uma descrição que se encaixava em milhares de jovens da periferia naquela noite. Ele foi o suspeito errado, na hora errada. Contou sobre o medo, sobre a violência que sofreu lá dentro, sobre a certeza de que sua vida tinha acabado. Cristiano e os advogados ouviram cada palavra. Eles viram a verdade nos olhos daquele menino. Não era um bandido, era uma vítima. Ao final da conversa, que durou mais de 1 hora, Cristiano se levantou, colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Fica firme, nós vamos te tirar daqui, eu te dou a minha palavra. Ao sair do presídio, ele não falou com a imprensa. Apenas entrou no carro, mas sua expressão era de uma determinação inabalável. A batalha agora tinha 2 frontes, a liberdade de Lucas e a dignidade de Zuleide. E ele não iria descansar enquanto não vencesse as 2. A entrada da equipe de advogados de Cristiano Ronaldo no caso de Lucas foi como um terremoto no sistema judiciário. O que antes era um processo lento e esquecido, fadado a se arrastar por meses ou anos, virou prioridade nacional. Os advogados, munidos de recursos e prestígio, começaram a trabalhar dia e noite. Eles não se contentaram com os autos do processo. Foram a campo.
A primeira grande descoberta veio de uma câmera de segurança de uma padaria, a 2 quadras de onde Lucas foi preso. A polícia não tinha solicitado essas imagens. A câmera, de alta resolução, mostrava claramente o momento da abordagem. Mostrava Lucas sendo jogado contra a parede, sem qualquer sinal de resistência. E mais importante, o relógio digital na parede da padaria marcava o horário exato. Ao cruzar essa informação com o boletim de ocorrência do assalto, os advogados encontraram a prova crucial. O assalto tinha acontecido 3 quilômetros dali, apenas 5 minutos antes de Lucas ser preso. Era fisicamente impossível ele ter cometido o crime e chegado ao local da abordagem em tão pouco tempo. Ele era inocente, e agora havia uma prova irrefutável. Com essa prova em mãos, os advogados entraram com um pedido de habeas corpus imediato. A notícia caiu como uma bomba na corregedoria da polícia e no Ministério Público. O caso, agora sob os holofotes da mídia mundial, não podia mais ser ignorado. Em menos de 48 horas, um tempo recorde para a justiça brasileira, o habeas corpus foi concedido. Lucas estava livre. A cena da saída dele do presídio foi transmitida ao vivo para todo o Brasil. Dona Zuleide estava lá, esperando no portão, amparada por uma das advogadas da equipe de Cristiano. Quando o portão de ferro se abriu e Lucas apareceu, magro, pálido, mas livre, ela correu. O abraço dos dois foi uma das cenas mais emocionantes que a televisão brasileira já havia transmitido. Um abraço de alívio, de saudade, de justiça. Um choro que desta vez era de felicidade. Cristiano Ronaldo não estava lá. Ele assistiu a tudo pela TV, do seu quarto de hotel, em silêncio. Ele queria que aquele momento fosse apenas deles, da mãe e do filho. A empresa terceirizada, vendo a maré de opinião pública e temendo um processo milionário, não só reintegrou Dona Zuleide, como emitiu um pedido de desculpas formal e lhe ofereceu uma promoção e uma indenização. Mas o grande desfecho ainda estava por vir. Na semana seguinte, o mesmo programa de TV que recebeu Cristiano sozinho, agora tinha 3 convidados no sofá. Cristiano Ronaldo, Dona Zuleide e Lucas. Zuleide, agora com um brilho diferente no olhar, e Lucas, ainda tímido, mas com um sorriso que não cabia no rosto, sentavam-se ao lado do homem que mudou suas vidas. Foi ali que Cristiano fez seu anúncio final. A história da Zuleide e do Lucas não é única, ele disse sério. Infelizmente, existem milhares de Lucas presos injustamente e milhares de Zuleides chorando em silêncio. Um gesto de caridade resolve um problema, mas não muda o sistema. Por isso, hoje, eu anuncio a criação do Instituto Respeito é o Mínimo. Ele explicou que o Instituto seria um fundo nacional, financiado por ele, para fornecer apoio jurídico de alta qualidade e gratuito para famílias vítimas de injustiça social e violência policial. O objetivo é dar a cada cidadão a mesma chance de defesa que o Lucas teve. Porque a justiça não pode depender da sua conta bancária ou da cor da sua pele. E então, ele se virou para Zuleide. E um instituto como esse precisa de um coração, precisa de alguém que entenda a dor na pele. Por isso, eu gostaria de convidar publicamente a Dona Zuleide para ser a primeira funcionária contratada do instituto, não como faxineira, mas como conselheira de acolhimento, para receber as famílias que nos procurarem. Ninguém melhor do que ela para fazer isso. Zuleide, em lágrimas, aceitou. Em rede nacional, ela olhou para Cristiano e disse as palavras que resumiam toda aquela jornada. Eu só queria alguém que ouvisse a minha dor. E eu não fui só ouvida, eu fui vista. A história se encerrava ali, na TV, mas começava na vida real. Cristiano Ronaldo não apenas ajudou uma mulher, ele usou sua plataforma para expor uma ferida social e, mais importante, para criar uma ferramenta de cura. Ele mostrou que o poder da fama e do dinheiro, quando usado com empatia e propósito, pode mover montanhas. A imagem final daquela jornada não foi a de um gol, mas a de um abraço.
A de uma mãe que recuperou seu filho, a de um jovem que recuperou sua liberdade e a de um ídolo que recuperou para muitos a fé na humanidade. Ele provou com atitudes a frase que ele mesmo diria mais tarde, na inauguração do Instituto, e que se tornaria o lema de tudo aquilo. Se respeitar o outro é o mínimo, então agir é o nosso dever. Essa história termina aqui, mas a nossa responsabilidade começa agora. O que Cristiano fez foi extraordinário, mas a mensagem dele é para todos nós. Agir. Não se calar. Ajudar. Você não precisa ser um milionário para fazer a diferença. Você pode ser a diferença na vida de alguém com um gesto, uma palavra, um ato de coragem. Se essa jornada te inspirou, se você também acredita que agir é nosso dever, então faça essa mensagem chegar mais longe. Curta, compartilhe este vídeo e, o mais importante, se inscreva no canal. Vamos juntos construir uma comunidade que não apenas fala sobre mudança, mas que faz a mudança acontecer. E comente aqui embaixo. Agir é nosso dever, porque o mundo precisa de menos espectadores e mais protagonistas. Sabe, gente, tem coisa que a gente vê e que mexe com a gente lá dentro. Não é só revolta, não é só admiração. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo, apesar de toda a tecnologia, de todo o progresso, ainda não aprendeu o básico: olhar para o lado, enxergar o outro. Ver essa história do Cristiano Ronaldo e da Dona Zuleide não foi só ver um famoso sendo legal. Foi como se alguém tivesse colocado um espelho gigante na nossa frente. Porque naquele momento, no chão daquele aeroporto, ele deixou de ser o CR7, a máquina, a celebridade. E ela deixou de ser a faxineira, uma figura invisível que a gente se acostumou a não ver. Ali, eles eram duas pessoas, dois seres humanos, um com dor, o outro com compaixão. E essa é a primeira e talvez a maior lição que essa história esfrega na nossa cara. A humanidade do outro não está na função que ele exerce, mas no simples fato de ele existir. Quantas Zuleides a gente ignora todos os dias? A moça do caixa do supermercado que a gente mal olha no rosto, o porteiro que nos dá bom dia e a gente responde no automático, o gari que limpa a sujeira da nossa rua de madrugada. São pessoas com histórias, com filhos, com medos, com sonhos. E a gente, na nossa correria, na nossa bolha, passa por elas como se fossem parte do cenário. A primeira atitude do Cristiano não foi dar dinheiro. A primeira atitude foi sentar no chão junto com ela. Ele desceu do pedestal dele, literalmente para dizer: eu estou aqui com você, no mesmo nível, sua dor importa. E isso, meus amigos, vale mais que qualquer cheque. É a validação da dignidade. E aí vem a segunda lição, que é talvez a mais desconfortável. Quando a injustiça bateu na porta de novo e a Dona Zuleide foi suspensa, ele podia ter pensado: bom, eu fiz a minha parte, dei o dinheiro, sinto muito por ela. Mas não. Ele voltou. Ele se expôs. Ele comprou a briga. E isso nos ensina que compaixão sem ação é só um sentimento inútil. Sentir pena da situação do outro não muda a situação do outro. Ficar indignado no sofá, tuitando com raiva, é fácil. O difícil é se levantar e fazer alguma coisa. Ele usou a plataforma, a voz e os recursos que ele tinha. E a gente, qual é a nossa plataforma? Qual é a nossa voz? Talvez nossa plataforma seja a nossa mesa de jantar, onde a gente pode ensinar nossos filhos a respeitar todo mundo. Talvez nossa voz seja na rodinha de amigos, quando a gente não dá risada de uma piada preconceituosa. Talvez nosso recurso seja um prato de comida para um vizinho que perdeu o emprego, ou 5 minutos de atenção para ouvir um colega de trabalho que não está bem. A gente não precisa ter um avião particular para lutar contra a injustiça. A gente só precisa decidir não ser cúmplice dela pelo silêncio. E por fim, a lição mais poderosa de todas: transformar a dor em propósito.
A história poderia ter terminado com a libertação do Lucas e a reintegração da Zuleide. Seria um final feliz. Mas o Cristiano foi além. Ele pegou aquele evento traumático, aquela faísca de injustiça, e transformou numa fogueira de mudança com a criação do Instituto. Ele entendeu que não adiantava apagar um incêndio aqui se a floresta inteira continuava seca e pronta para pegar fogo. Ele criou um sistema para evitar novos incêndios. E essa é a grande virada de chave que a gente pode aplicar na nossa vida. Todos nós passamos por dores, por perdas, por injustiças. A gente pode escolher passar o resto da vida se sentindo vítima, perguntando, por que eu? Ou a gente pode pegar a nossa cicatriz e transformá-la em um mapa para ajudar outras pessoas a não se perderem no mesmo caminho. A sua experiência de superação pode ser a esperança de alguém. A sua luta pode inspirar a luta de muitos. No final das contas, essa história não é sobre Cristiano Ronaldo, é sobre a gente. É sobre a escolha diária que temos entre ser a pessoa que passa reto ou a pessoa que para. Entre ser a pessoa que julga ou a pessoa que ouve. Entre ser a pessoa que se indigna em silêncio ou a pessoa que age. Respeitar é o mínimo, sim. Mas o que essa jornada nos mostra é que, para construir um mundo um pouco melhor, o mínimo já não é mais suficiente. A gente precisa ser o elo que falta na corrente do bem. E se essa história, se essa reflexão tocou você de alguma forma, se você também acredita que a gente pode fazer a diferença, então eu te peço para fazer parte desse movimento. Não é só sobre um vídeo, é sobre espalhar uma mensagem. Primeiro, deixa o seu like aqui embaixo. O seu gostei mostra para a plataforma que esse é um conteúdo importante e que mais pessoas precisam ver. Segundo, compartilha esse vídeo no seu WhatsApp, no seu grupo da família, com aquele amigo que anda meio sem esperança. Leve essa história para quem precisa dela. Terceiro, e muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde as próximas histórias e reflexões que a gente vai trazer e ajuda a nossa comunidade a crescer e a ter mais força. E por último, o seu ato mais poderoso agora. Comenta. Eu quero ver esse espaço inundado de gente do bem. Comenta aqui embaixo a frase que resume tudo isso. Agir é nosso dever. Vamos mostrar ao mundo que somos muitos e que estamos dispostos a fazer a nossa parte. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Um abraço forte.